Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros, colaboradores e demais irmãos e irmãs em diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale nesta ocasião diretamente à nossa alma, ao nosso coração, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Agora buscamos no livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9, e no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Josué capítulo 1, versículos 1 ao 9 diz: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito valente, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas prosperado por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo.
Não temas nem desmaies, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E Daniel capítulo 11, E Daniel capítulo 11, verso 32. versículo 32. La mitad desse verso diz: A metade desse versículo diz: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará e mas o actuará. povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Que Deus bendiga E nossas almas com atuará. sua Que Deus palavra, abençoe nossas almas com sua palavra nos permita e nos entenderla. permita entendê-la. El pueblo O esforzándose povo se esforçando para para culminar la culminar obra a obra que le ha sido que lhe encomendada foi encomendada en cada tiempo. em cada tempo. Pueden tomar asiento si Podem quieren, la sentar, bondad. queiram ter a bondade. En el programa divino No programa divino, para el pueblo de Dios, los pelo creyentes povo de en Deus, Dios, os crentes, creador no de los Deus cielos y de la Criador dos tierra, céus e da terra, hay una labor, una há um obra trabalho, uma obra para ser llevada a para cabo ser realizado por el pueblo de pelo Dios, povo de Deus, en donde el pueblo onde o povo tiene que esforzarse tem que se esforçar y obrar, e atuar, hacer la obra fazer a obra que está señalada en que el está programa assinalada divino no programa divino para ese tiempo. esse tempo. Hay obras en el campo Há obras no espiritual campo espiritual y hay e há obras obras en el campo no físico. campo físico. Por ejemplo, en el Por tiempo exemplo, no tempo de Noé, de Noé, para escapar del para juicio del escapar diluvio do que juízo do vendría dilúvio que viria sobre la raza sobre a humana, raça humana, había una obra havia uma física obra física para llevar a cabo para realizar y ver a la e construcción ver a construção de un arca de uma arca en donde se salvaría onde Noé y se su salvaria familia Noé e sua família y e animales, animais, aves aves y reptiles e répteis, para comenzar luego para depois começar una uma nueva generación nova geração que servir a Dios. que servisse a Deus. Se llevaría a cabo un Se cambio de realizaria uma mudança dispensación de dispensação y también e também el pueblo o povo passaria de la dispensación da dispensação de la conciencia da consciência a la dispensación à dispensação del gobierno humano. do governo humano. Con Noé Com Noé, pasarían a esa nueva passariam a essa nova dispensación. dispensação. Sempre hay una labor há um trabalho que tiene que ser llevada a que cabo, tem que ser realizado, dada por Dios dado por Deus para el pueblo, el para cual o povo, o se qual esforzará se esforçará con el instrumento que com o Dios instrumento que Deus tiver tenga para ese tiempo, para esse tempo, el cual tendrá o qual terá la revelación a divina revelação de qué es lo divina que hay que do hacer que é que tem que ser nesse feito tempo, nesse lo tempo comunicará e o comunicará al pueblo. ao povo. Para el tiempo de Noé, Para o tempo de Noé, en adición a los em sacrificios acréscimo de animalitos aos que se sacrifícios de llevaban a animaizinhos cabo que se por realizavam el pecado, pelo pecado, no bastaba não bastava eso isso para escapar para del diluvio, escapar do dilúvio, sino que se requería mas una que obra se requeria física, uma obra física, la construcción a construção de un arca. de uma arca. Eso era un proyecto Isso era um projeto físico físico que sería para que salvación seria para a salvação
dos que começariam uma nova geração em uma nova dispensação. E Noé tinha a revelação desse projeto físico para ele e sua família, para todos os que se salvariam do dilúvio, do juízo divino. Assim, encontramos que há um trabalho para ser realizado de era em era e de dispensação em dispensação, tanto na obra espiritual como também uma obra física, literal, um projeto divino. Por exemplo, para o tempo de Moisés, com o qual começou a quinta dispensação, a dispensação da lei. Houve um projeto divino que se realizou, foi a construção do tabernáculo, um templo físico, móvel, que o levariam pelo deserto, onde Deus estaria manifestado no lugar santíssimo. Foi dada a oportunidade a todo o povo que participassem nesse projeto com suas contribuições, ofertas voluntárias que ofereceriam a Deus de todo o coração, as quais trariam a Moisés e aos que estavam realizando essa obra de construção. No tempo de Noé, a construção da arca era o projeto mais importante, porque era um projeto divino. E no tempo de Moisés, a construção do tabernáculo era o projeto mais importante no planeta Terra, porque era um templo para o Deus, Criador dos céus e da terra, onde Ele habitaria e onde Ele se manifestaria e acompanharia o povo rumo à terra prometida. Sempre quando ocorre isso, Deus tem um mensageiro, um profeta, um homem com as duas consciências juntas para ouvir da parte de Deus e obter o conhecimento do programa divino correspondente para esse tempo, para ele com o povo que escuta a voz de Deus para esse tempo, realizar tanto o projeto espiritual como o projeto físico que Deus tenha para esse tempo. No tempo de Jesus, ou no tempo do rei Davi e do rei Salomão, um projeto literal físico, e foi a construção de um templo para o nome de Deus, onde o mesmo que habitava no tabernáculo feito de peles passaria a habitar em um templo de pedras, de madeira, de ouro, a parte do lugar santíssimo, por dentro e por fora, e assim por diante.
una casa para Dios. Ese era el Uma proyecto casa más para Deus. Esse era o importante projeto mais importante no planeta Terra, o qual estava se realizando en Jerusalén. em Jerusalém. Y les fue dada la oportunidad E al foi dada pueblo oportunidade ao povo também también para que tuviera parte para en ese proyecto, que tivesse parte nesse projeto. O povo se esforzaría, se esforçaria y el rey también. e o rei também. Ya vemos a David preparando Já de vemos Davi antemano preparando de antemão tudo, oro, todo ouro, prata, bronce, bronze, hierro, ferro, piedras, pedras, Madeira. madeira. y luego le dice a E su depois hijo diz Salomón, a seu filho Salomão: y si falta e alguna se cosa, falta alguma coisa, ponla tú. coloque tu, coloque você. Y lleva E a cabo realiza ese proyecto, esse projeto, el cual o qual fue foi dado por el dedo de dado Dios, pelo dedo de y Deus. le dio los planos E lhe deu os del planos proyecto do projeto da construção del templo, do en Jerusalén templo em Jerusalém para nuestro Dios. para o nosso Deus. Ese era el proyecto físico donde todos Esse era o projeto físico onde todos tiveram a de oportunidade ofrendar, de contribuir ofertar, con de sus contribuir com ofrendas suas ofertas de todo corazón, de todo o coração, porque porque Deus ama al dador aquele alegre, que doa alegremente, al que ofrenda, a quem oferta, contribuye contribui para Deus y la obra, e a de obra Dios de Deus del tiempo do tempo em que a pessoa está vivendo, así como lo hace assim como comúnmente, faz comumente com suas ofertas e seus dízimos, quando há um projeto também em específico para llevar a cabo, para realizar, entonces se le da la então oportunidad al é pueblo dada oportunidade ao povo para que todos tengan una parte tenham uma parte en ese proyecto, nesse projeto, en donde onde todos se esforzarán todos se esforçarão para la realización para a realização de ese proyecto, desse projeto, porque ese es el porque proyecto más esse é o importante projeto mais que se importante estará llevando que a estará cabo se realizando no planeta Terra en ese tiempo, nesse tempo. para el tiempo Para o tempo de Jesús. de Jesus, El proyecto más o importante projeto mais importante era era la primera a venida primeira del vinda do Messias, de Cristo de Cristo, y e su ministerio, seu ministério, cual muchos no qual participaron, muitos participaram, apoyándolo apoiando económicamente economicamente y e espiritualmente. Y luego E depois, el proyecto más o projeto maior grande era la redención era a redenção do ser humano por meio de Jesucristo de Jesus Cristo tomar nossos pecados, se tornar pecado por nós e morrer na cruz do Calvário, para assim pagar o preço da nossa redenção com sua própria vida, dando a sua vida por nós. Esse projeto teve que realizá-lo ele mesmo, o qual se esforçou, chorou, suou gotas de sangue no Getsemane, sofreu carregando a cruz, sofreu quando o chicoteavam, também quando lhe davam com um pau, e também quando lhe arrancavam a barba, e depois quando o crucificaram e esteve horas ali agonizando na cruz do Calvário. E quando morreu, lhe enterraram uma lança pelo seu abdômen,
y salió de e él saiu dele agua y sangre. água e sangue. Se había separado en su corazón Tinha separado em seu coração la sangre o sangue en agua y sangre. em água e sangue. Y luego E depois, en el espíritu em espírito, descendió al infierno, desceu ao inferno, a donde todo pecador onde todo tiene que ir pecador tem por que ir sus pecados. por seus pecados. Porquanto ele havia tomado Porquanto nossos ele tinha pecados, tomado ele nossos tuvo que ir pecados, ao ele teve que ir ao inferno a causa por causa de nuestros pecados. dos nossos pecados. Dice la Escritura, Diz a descendió Escritura las partes más que desceu bajas às partes mais baixas de la tierra. da terra. Allá Lá, ele foi, desceu com nossos pecados com nossos pecados e los e regresó al os diablo, regressou, devolveu a ao diabo, a Satanás, Satanás, que que é o del príncipe infierno, do inferno, príncipe de príncipe das las tinieblas, trevas, le quitó las tirou llaves as chaves do del inferno e infierno da morte y salió e saiu. de allí, Dali, passou ao paraíso, passou ao paraíso onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, ao seio de Abraão, onde tinha ido o mendigo Lázaro, e dali saiu com os santos do Antigo Testamento, com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, e muitos mais, saiu dali no domingo, bem cedo pela manhã, e apareceu, ressuscitou, e apareceu aos seus discípulos, que não o conheciam, não o reconheciam, o tinham visto pela última vez, desfigurado pelos golpes. E agora o veem bem, e certamente quando se ressuscita a vida eterna, se ressuscita glorificado. E os santos que ressuscitaram com ele apareceram a muitos dos seus familiares na cidade de Jerusalém. E não os conheceram, não se conheceram. Porque na ressurreição, a primeira ressurreição, a qual eles pertencem, e pertencerão também os crentes em Cristo, que morreram fisicamente, ressuscitarão em corpos glorificados, se ressuscita em um corpo jovem, porque o corpo glorificado é jovem e representa de 18 a 21 anos de idade. Assim ressuscitaram Abraão e Sara, Isaque e Jacó e suas esposas, e assim por diante. Um grupo de jovens aparecendo em Jerusalém, mas eram os santos que tinham ressuscitado, conforme a São Mateus capítulo 27, versículos 51 em diante, e depois, quando Cristo, depois de 40 dias de estar aparecendo aos seus discípulos, subiu ao céu, também eles subiram com Cristo. Portanto, o projeto de redenção o realizou Jesus Cristo e ordenou aos seus discípulos permanecer em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo e, consequentemente, obtivessem o novo nascimento. Permaneceram em Jerusalém no aposento alto por 10 dias e no dia 50, contando desde o dia da ressurreição de Cristo,
hasta el día de até o dia de Pentecostés, Pentecoste, se contavam se contavam 50 dias. El día 50 O dia 50, vino la no dia bendición 50 veio a bênção del derramamiento do derramamento do Espírito Santo sobre 120 crentes em Cristo, los cuales recibieron os quais receberam o novo nascimento. E aí nasceu la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ese es el proyecto espiritual Esse é o projeto espiritual que Cristo, por meio su manifestación da sua manifestação en Espíritu Santo en la tierra em Espírito Santo na terra, esteve realizando, y desde el e cielo desde o céu, como sumo sacerdote, intercedendo con su sangre com seu sangue por toda pessoa que o recebe como seu Salvador, e também por cada crente em Cristo que comete algum erro, falta ou pecado, e o confessa a Cristo, é limpo de todo pecado com o sangue de Cristo. Ele esteve realizando essa obra desde o céu e em Espírito Santo, no meio da sua igreja, e tudo que Cristo faz na terra, o faz da mesma forma em que Deus o fez por meio de Jesus. Assim como Deus operou através de Jesus, Jesus Cristo opera através da sua igreja. Portanto, todo o projeto de Jesus Cristo para ser realizado na terra, o realiza Cristo em Espírito Santo através da sua igreja. Recordem que ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28, versículo 20. E São Mateus, capítulo 18, versículo 20 nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E agora, o que tem a ver a igreja do Senhor Jesus Cristo com o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu? A pedra angular do templo que Salomão construiu representa a Jesus Cristo, porque Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio a ser cabeça de ângulo, ou seja, a pedra angular, a pedra do ângulo. E tanto o tabernáculo que Moisés construiu, como o templo que o rei Salomão construiu, o qual está desenhado como foi desenhado por Deus. O tabernáculo que Moisés construiu, vejam, representa a Cristo e sua igreja. Por isso, o templo que o rei Salomão construiu tinha pedras de diferentes partes que foram cortadas de diferentes lugares, diferentes nações e madeira também, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está composta por pedras vivas, seres humanos de diferentes nações. E Cristo é a pedra angular, a cabeça desse templo espiritual que é sua igreja. Disso é que nos fala 1 de Pedro,
Disso que nos fala 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 4 em diante, onde diz: chegando-vos para ele, pedra viva. Quem é essa pedra viva a qual nos aproximamos? Jesus Cristo. Rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, e agora, nós também, como pedras vivas. Recordam? Quando João Batista disse aos fariseus e saduceus e a todas aquelas pessoas que estavam no batismo, nos batismos que João Batista realizava, disse: Deus pode levantar até dessas pedras filhos de Abraão. Está falando de seres humanos como pedras dos quais Deus levantaria filhos de Abraão. Ou seja, filhos e filhas de Deus, os quais formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Como indivíduos, somos um templo espiritual. Temos átrio, que é o corpo físico, com os seus 5 sentidos. Temos espírito, que é o lugar santo, com os seus 5 sentidos também. E temos alma, que é o lugar santíssimo, onde Deus mora. Por isso, o coração é sinônimo da alma. Porque a torre de controle da alma é o coração. E a torre de controle do espírito é o cérebro, a mente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Ou seja, como templo espiritual, temos que ser edificados, construídos espiritualmente. E também os crentes em Cristo, como pedras vivas, formam o templo espiritual de Deus, o templo espiritual de Cristo, que é sua igreja. E sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. E agora nos mostra que somos também sacerdotes de Deus. Assim como Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, também os crentes em Cristo são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E todos os crentes em Cristo pertencem à ordem de Melquisedeque. Não a ordem de Arão, mas a de Melquisedeque, a de Cristo.
Pois na Escritura se diz: Vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam na palavra, porque são desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui podemos ver que os crentes em Cristo são pedras vivas. Assim como Cristo é a pedra angular ou pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram. No capítulo 3 do livro aos Hebreus de São Paulo, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, portanto, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. O sumo sacerdote da nossa confissão, quem é? Cristo Jesus. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora essa casa de Deus está composta por todos os crentes em Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós a casa de Deus, o templo espiritual de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E assim como Moisés esteve esperando a vinda do Senhor, a vinda de Deus, na coluna de fogo, ao tabernáculo que ele construiu com o povo, e dedicou a Deus, e veio a presença de Deus na coluna de fogo, nessa nuvem, e entrou, pousou sobre o templo, o tabernáculo, e entrou, e pousou sobre o lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro, sobre o propiciatório. Quando Moisés entrava, ali estava a presença de Deus nessa luz divina, nessa coluna de fogo, no meio dos dois querubins de ouro. Também quando Salomão dedicou a Deus o templo,
estava esperando a vinda do Senhor a su ao templo seu templo que había sido que tinha construido sido construído y descendió e desceu. Dios Deus, en esa nube, nessa nuvem, en esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, se posó sobre el pousou templo, sobre o templo, entró al lugar entrou no santísimo lugar santíssimo y se colocó e se colocou sobre el sobre o propiciatorio en medio propiciatório no meio de los dos dos dois querubines de oro querubins de ouro, donde estaba el arca del onde pacto. estava a arca do pacto. Ya el tabernáculo que construyó Já o Moisés tabernáculo que Moisés construiu, no está. El templo que não construyó está. O el rey templo que o rei Salomão construiu tampoco está. também não está. Recuerden Recordem que su construcción era que sua construção era de este a oeste de leste a oeste y que el lugar e que o lugar del atrio estaba en el do este. átrio estava no leste, Luego se pasaba más depois adelante passava mais adiante al lugar santo ao lugar santo, donde estaban onde las estavam lámparas, as lâmpadas, el candelabro o candelabro con sus lámparas com suas lâmpadas, y donde estaba e onde también estava também el resto de las cosas como o la resto mesa das coisas, como a mesa de la proposición, da con los proposição, panes de la com os proposición, pães da proposição, y en donde estaban otros utensilios e onde estavam outros utensílios y otras cosas e outras coisas, como las que como se mencionan as que se mencionam en la Biblia na Bíblia. vamos a buscar Vamos buscar el lugar o lugar donde se quemaba el incienso onde se queimava o incenso, en el altar del incienso y así por estilo las cosas correspondientes al lugar no altar do santo, incenso e assim por diante, as coisas correspondentes ao lugar santo, e depois una cortina, un velo, uma cortina, um véu, y detrás del velo e atrás do véu el lugar santísimo, o lugar cubierto de santíssimo oro, coberto de ouro por dentro e y por fora, que es lo más importante que é o del mais templo, importante do templo, porque ahí es donde porque aí é onde la presencia a de Dios presença de Deus entrou y se colocó e sobre se colocou sobre el o propiciatorio propiciatório, que tenía dos querubines que tinha de dois oro, uno a querubins cada de lado, ouro, um de cada lado, y e tenía también tinha também el arca del pacto a arca do pacto con las tablas de la com ley, as tábuas da lei, la vara de Aarón a que vara de reverdeció, Arão que reverdeceu y una e vasija uma vasilha de maná, de maná, la cual no se corrompía, a qual não se corrompia, porque estava na presença de Dios. de Deus. Pero todo eso Mas tudo isso ya pasó. já passou. Ya no hay tabernáculo Já não há de tabernáculo Moisés, de Moisés, no hay templo de não há Salomón, templo de Salomão, y Salomón, e cuando Salomão, quando orou, dijo que disse que qualquer pessoa de Israel que estivesse em outra nação, em outro país ou em outro lugar e tivesse problemas e orasse olhando para Jerusalém, para o templo, que Deus o escutaria. Mas já não há templo lá. Para onde vamos olhar para dirigir nossa oração?
e que Deus a escute hacia el cielo, para o céu, hacia donde está para onde está Jesus sentado a la Cristo diestra de sentado à Dios, destra de Deus, como sumo sacerdote, para escutar nossas orações e conceder nossos pedidos. Por isso, Cristo dizia: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Também dizia: o Pai o dará. Agora não temos que olhar para o leste, para Jerusalém, para dirigir nossas orações, mas para cima, para o templo celestial, para onde está Cristo como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos nós, para nos conceder os pedidos do nosso coração. Por isso também diz a Escritura que quando virmos acontecer todas essas coisas, os sinais que Cristo deu, diz: levantai vossas cabeças. Para onde as vamos levantar? Para o céu. Nossa oração já não tem que ser dirigida a Jerusalém, ao templo, porque já não há templo. A presença de Deus já não está ali, está no céu. E Cristo está à destra de Deus, o Pai, sentado no trono de Deus. Tão simples assim. Portanto, tenhamos nosso olhar colocado no céu, onde está Jesus Cristo sentado à destra de Deus, para escutar e receber nossas orações e nos conceder os pedidos do nosso coração, quer sejam espirituais ou físicos, o que for. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, disse Cristo, eu farei. Portanto, oramos a Deus para que nos conceda os pedidos da nossa alma, do nosso coração, crendo neles, porque Ele diz: tudo o que crendo pedires será concedido. Ou seja, que se pedir sem crer que vai receber, pois não vai receber nada. Se pede crendo, se pede crendo que vai receber, receberá. Pedimos que nos fortaleça neste tempo final e que nos ajude a ser pessoas esforçadas para culminar a obra de Deus, a obra que nos foi encomendada neste tempo, como foi para cada tempo com o grupo de filhos e filhas de Deus e seus líderes de cada tempo. Eles fizeram a obra de Deus que foi encomendada e já terminaram seu tempo na terra. E agora quem? E quem farão a obra de Deus que eles foi encomendada nesse tempo final? Nós. É através de nós que Cristo em Espírito Santo atuará e fará aquilo que Ele prometeu realizar neste tempo final. Não será uma obra feita de nós mesmos, mas uma obra do Senhor Jesus Cristo através de seres humanos, através de crentes em Cristo, obra
que ha sido que prometida foi prometida para este tiempo final, para tanto esse tempo final, tanto cosas espirituales coisas espirituais, como cosas como físicas, coisas como físicas cosas também, como físicas, coisas físicas, como como el o cumplimiento cumprimento de la visión de la da visão carta da carpa que le fue que foi mostrada ao reverendo William Branham. un templo Um templo para Dios. para Deus. Para Deus, Para Deus, por meio de Jesus Cristo, se manifestar em Espírito Santo e realizar as obras que ele mostrou ao reverendo William Branham em visão. Ele tratou de tornar realidade essa visão e, mesmo que tratou, não conseguiu, porque não correspondia a ele fazer essa obra, esse trabalho, não era para seu tempo. É para este tempo final. Nessa obra, o projeto divino, o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo se moveu e entrou em um quartinho pequeno de madeira que estava ali, mas já tinha entrado nessa grande carpa catedral e daí se moveu a esse quartinho pequeno. Como quando Moisés dedicou o templo a Deus, entrou no templo e se moveu e se colocou dentro do lugar santíssimo a coluna de fogo. E quando Salomão dedicou o templo, entrou no templo e passou ao lugar santíssimo e ali habitou a presença de Deus. Quando o templo de Salomão foi destruído, naquele tempo da primeira parte da semana 70, ao terminar essa semana 70, nos dias de Jesus Cristo, o templo foi destruído mesmo que o tivesse construído Herodes com seu povo. Não digamos que era o templo de Salomão, mas a presença de Deus deixou a Jerusalém. E essa é a realidade mais triste de Israel. Por isso, tantos problemas teve Israel. Porque a presença de Deus se foi de Jerusalém, que é a cidade onde esteve a presença de Deus. Mas há boas notícias, a presença de Deus voltará a Jerusalém. Pois ali se sentará o Messias sobre o trono de Davi e a presença de Deus voltará a Israel encarnada no Messias. Agora, sendo que o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que o rei Salomão construiu, são tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual, que seria construído por Cristo, Cristo em Espírito Santo construindo esse templo espiritual, do qual diz São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício vem. A igreja está representada em um templo, em um edifício. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. À medida que vai passando de etapa, vai crescendo porque mais crentes vêm aos pés de Cristo para serem colocados como pedras vivas nesse templo espiritual, o corpo místico de Cristo, sua igreja. Vai crescendo, vai subindo, até que passa as 7 eras da igreja, ou 7 etapas, e chega à pedra de coroa, a era de pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse é o novo templo, o templo espiritual composto por pedras vivas, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E como indivíduos crentes em Cristo também são edificados para a morada de Deus em Espírito Santo dentro de cada crente em Cristo. Aqui, no coração, na alma de cada crente em Cristo, está prometido que Deus moraria em Espírito Santo. E agora, como indivíduos, temos também que crescer, sendo edificados espiritualmente. Assim como a igreja vai sendo edificada de era em era, sendo construído esse templo espiritual. Temos também o profeta Isaías, que nos fala e nos diz de onde viemos. E nos diz que temos que saber, que conhecer a pedra da qual fomos cortados. E a pedra, a rocha é Cristo. Daí fomos cortados porque estávamos nele. E se estávamos nele, somos parte sua, pelo qual damos graças a Ele pelas suas bênçãos de ser parte dele. Quero conseguir para vocês essa escritura que nos diz de onde fomos cortados.
si somos piedras vivas, se somos pedras vivas, entonces então vejamos vejamos no capítulo 51 de Isaías, Isaías, verso 1, a ver, versículo 1, lo a nos ver o dice. que nos diz. Oídeme, Ouvi-me, los que seguís vós la os que justicia, seguis a retidão, los que os que buscais ao Senhor. Mirad la Olhai piedra para a de rocha, donde fuisteis de onde cortados, fostes cortados, y el hueco e para a de la caverna cantera do poço, de donde fuisteis de onde fostes arrancados. cavados. Así es que podemos ver Assim que podemos ver de dónde fuimos cortados. de onde fomos De la cortados, piedra da pedra de ángulo, de ângulo, de la piedra, no da cortada pedra por não manos, cortada por que es mãos, Cristo, que é Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Somos parte Somos parte de esa piedra. dessa pedra. A todo lo que Cristo A es tudo heredero, que Cristo é herdeiro, lo son también o los são creyentes também en Cristo. os crentes em Cristo. Cristo es Rey, Cristo é Rei, de reyes y de Señor reis de e Senhor dos senhores, y los creyentes e os en crentes em Cristo Cristo são son reyes también. reis também. Cristo es sumo sacerdote, Cristo é y los sumo creyentes sacerdote e en os crentes Cristo em Cristo son são sacerdotes con él. sacerdotes com Ele. Pertenecen Pertencem a su orden à sacerdotal sua de ordem Melquisedec. sacerdotal de Melquisedeque. Y Cristo es juez E Cristo é juiz supremo, supremo, y los creyentes e en os Cristo crentes son em Cristo también são também jueces, juízes, pertencem ao poder judicial del Mesías. do Messias. El poder judicial O poder judicial de Melquisedec. de Melquisedeque. Por lo tanto, Portanto, conscientes de onde hemos sido de onde cortados fomos por la mano de cortados Dios, pela por mão medio de del Deus Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, le damos gracias a Dios damos graças a en Deus saber em saber que partes somos parte dessa piedra dessa pedra não cortada, não manos, cortada por mãos, que é nuestro Cristo Señor. nosso Senhor. La piedra A pedra que estamos esperando, que estamos esperando, lo cual es o qual é la segunda a segunda venida de vinda Cristo. de Cristo. La iglesia está A esperando igreja la segunda venida de está Cristo esperando a porque segunda es vinda de Cristo porque la iglesia, é a igreja, el o templo templo espiritual, espiritual, el nuevo templo o novo templo que ha estado siendo que construido esteve sendo construído por Cristo, por Espíritu Cristo em Santo, Espírito Santo en medio no meio de la familia da humana. família humana. Assim, Como vino al templo como que veio ao construyó el templo rey, que o rei, como vino al como templo veio ao construyó templo el que profeta Moisés, o profeta Moisés construiu, el tabernáculo, y como vino al templo o que tabernáculo, e como veio ao templo que construyó el rey Salomón, o rei Salomão construiu, vino Dios veio Deus en la columna de fuego, na coluna de fogo, vendrá virá al templo ao templo construido por piedras construído vivas, por pedras la vivas, iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
aonde dijo que vendría, onde disse que viria? a su templo, Ao seu templo. vino a su Veio templo ao de seu carne. templo de carne. Recuerden que Recordem Cristo que Cristo disse dijo en el capítulo no 2, capítulo de 2 San Juan, de São João, versos versículos 19 en adelante, 19 em diante, hablando de su cuerpo falando do seu corpo físico, físico. vean lo que Cristo Vejam o dijo. que Cristo disse. Respondió Jesús, Respondeu-lhes Jesus: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Dijeron luego los judíos, Disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Recordem que somos templo de Deus. Por isso, sempre Cristo em Espírito Santo vem ao indivíduo que o recebe como Salvador, porque a pessoa é um templo humano para Deus morar nele, como morou em Jesus Cristo. E o templo, formado por todos os crentes em Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo, ele virá em toda a sua plenitude ao templo humano, a cada crente como templo humano, e receberá a plenitude de Deus, obterá sua transformação e virá ao templo místico, seu corpo místico de crente, sua igreja, no meio da qual ele se manifestará e a levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Este tempo final é o tempo para que se cumpram essas promessas. E também está dito que virá a presença de Deus a uma grande carpa catedral, e, estando nessa grande carpa catedral, se moverá a um quartinho pequeno, onde entrarão pessoas com diferentes problemas de saúde e sairão do outro lado por outra porta, completamente sãs e dando testemunho da sua cura. Mas perguntarão: o que aconteceu lá dentro? Eles dirão: não sei, somente sei que antes tinha este problema de saúde e já não tenho. É que estará a presença do mesmo que entrou ao templo, o tabernáculo que Moisés construiu, o mesmo que entrou ao templo que Salomão construiu, e o mesmo que estava em Jesus Cristo manifestado, o mesmo que no dia de Pentecoste desceu sobre 120 crentes em Cristo, e estará novamente manifestado no meio da sua igreja, que terá em algum lugar uma grande carpa catedral, para o qual se esforçará para tê-la pronta para a vinda do Senhor, a sua igreja, o seu templo espiritual, e estará se reunindo, sua igreja, em templos físicos, lugares de reunião. E desde um desses lugares se manifestará, e daí essa manifestação chegará pela internet, via satélite, através da televisão e diferentes meios de comunicação a outras nações, e fará o mesmo impacto, causará o mesmo impacto que estará fazendo no lugar onde se estará manifestando. Não importará a distância.
poderão receber o mesmo benefício os que estarão em outros países, da mesma forma que os que estarão presentes nesse lugar. Por isso é tão importante ter bons equipamentos de comunicação para captar os sinais de satélite, de internet também, de televisão e ter bons televisores gigantes para que todos comodamente vejam e recebam as bênçãos também. Para o cumprimento dessa grande visão da grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham, a Igreja do Senhor Jesus Cristo se esforçará, conhecendo que é uma promessa divina e que é uma obra que Ele realizará através dos crentes nele, que estarão formando sua igreja no último dia. E cada um terá a mesma oportunidade de trabalhar e se esforçar e trabalhar nessa obra física que estará se realizando no último dia. Portanto, estejamos todos unânimes, trabalhando para que se materialize a visão da carpa e tenhamos a presença do Senhor se manifestando, como foi mostrado ao reverendo William Branham nessa ocasião, que foi mostrada essa visão, onde ele foi, e estava no ar, ele foi, viu e ouviu e entrou a um lugar pequeno, um quartinho de madeira, e perguntou, e por que nesse quartinho pequeno? Não diz a Escritura que quando orares, entra na tua câmara secreta e ores, e ali o que te vê em segredo te recompensará em público. Vejam, esse anjo sempre foi e será escritural. E esse anjo vai estar ali também. Esse anjo foi quem lhe mostrou essa visão e vai estar ali, presente, no cumprimento dessa visão. Portanto, haverá um povo se esforçando para culminar a obra que lhe foi encomendada neste tempo final. E como Deus disse a Josué, somente que te esforces e sejas muito valente, ninguém te poderá fazer frente. Como estive com Moisés, estarei contigo. E como Deus esteve com Jesus Cristo e com os apóstolos, com a igreja primitiva e com os diferentes mensageiros e as diferentes etapas da igreja, e como esteve com o reverendo William Branham, e sua era também estará conosco. E se manifestará em toda a sua plenitude no momento correspondente. Para este tempo final está prometida a manifestação maior de Jesus Cristo, nosso Salvador. O despertamento espiritual, o maior avivamento para a alma e o coração de cada pessoa que deseja a Deus, deseja amar a Deus, que ama a Deus e deseja sua bênção.
Portanto, haverá um povo esforçado que se estará esforçado que estará se esforçando para llevar a cabo para realizar, Deus, por meio desse povo, la obra a obra que Él ha prometido que Ele prometeu para este tiempo. para este tempo final. Esperamos ser instrumentos de Cristo em Espírito Santo neste tempo final, na obra correspondente à obra física, correspondente a este tempo final, e à obra espiritual também. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê valentia e nos prospere espiritualmente e materialmente, e nos use em sua obra correspondente a este tempo final. Apreciamos e agradecemos o respaldo que estiveram dando ao projeto da grande carpa catedral, a qual esperamos que muito em breve esteja realizado esse projeto. Mas ainda se necessita o respaldo ao máximo de todos os que se esforçam para que a obra de Deus para este tempo se realize. Queremos ver e receber as bênçãos de Deus por meio de Cristo, nosso Salvador. E aí estão prometidas grandes bênçãos para este tempo final. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Conosco, o reverendo José Benjamin Pérez. Deus os abençoe e guarde a todos.